Bom dia, pessoal, tudo bem? Bruno, tá me ouvindo bem aí? Oi, João, alto e claro. Joia. Pessoal, queria primeiro agradecer a presença de todos, os que vieram presencialmente aqui no escritório. Obrigado pelo tempo, por ter vindo até aqui. Quem está online também, também quero agradecer aí pelo tempo e poder participar desse super relevante agora. A gente tem sido muito provocado por nossos clientes e potenciais clientes sobre como investir no exterior, né? Quais são os caminhos para as aplicações tributárias e fiscais sobre essa opção de mandar uma parte do capital para fora. E aí a gente decidiu fazer esse webinar para trazer um pouco desse conhecimento para os nossos clientes e potenciais clientes. Aqui comigo hoje tem o Bruno Peixoto. O Bruno é fundador da BPTax, que é uma empresa que ajuda a fazer o cuidado tributar um pouco mais sobre isso. Além do Bruno, a gente está com o Rafael Pinheiro e o Marcelo. Os dois são da XP, os três baseados em Miami, e o Rafael e o Marcelo vão falar um pouco sobre como vão falar um pouco sobre os serviços P, tá lá fora. Tá falando um pouco das estruturas e os caminhos de se fazer os investimentos lá fora. Bruno, acho que você está liberado aí para dividir a apresentação também. Então, Perfeito. Bom, pessoal, bom dia a todos. Não sei se vocês estão vendo a apresentação ou ainda não? Yes. Okay. Como é que eu faço aqui? Um prazer falar com vocês todos. Obrigado, João, pela apresentação, pelo convite, enfim. Como o João comentou, me apresento rapidamente e entro no que é nas premissas de tributação, enfim, tentar facilitar ou simplificar a vocês o que é tributação no exterior. Eu já tenho sempre a BPTax, o nosso escritório, nós sempre trabalhamos em conjunto a XP, enfim, a Rio Negro há muitos anos, desde quando a XP abre o escritório de Nova York, depois aqui o de Miami, enfim, é o nosso escritório que muitas vezes, ou mais das vezes, a gente acaba fazendo esse trabalho a quatro mãos, quando vocês têm dúvidas, consultas sobre tributação, como é a forma de investir lá fora mais adequada, qual é o reflexo aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, desse investimento, enfim, tentar fazer isso da melhor forma possível. Aqui vou passando, eu não sei se vocês estão vendo, João, você eu estou dividindo a apresentação só pelas dúvidas, tá? Como comentei, ou seja, nosso escritório, nós nascemos há pouco mais de 6 anos atrás, um escritório, à época, morava no Uruguai, ainda sou gaúcho, mas minha esposa é uruguaia, enfim, long story short. Nós acabamos crescendo, enfim, temos escritórios hoje aqui em Miami, de onde eu falo, Orlando, São Paulo, Nassau, Montevidéu, e estamos abrindo também em Lisboa agora. Dentro disso, ou seja, nosso tripé é uma consultoria tributária. O que significa isso? Quando vocês têm dúvidas, qual é a melhor forma de investir, qual é o reflexo, como eu declaro imposto no Brasil, como eu gero guia de recolhimento, formas de declarar no imposto de renda no Brasil e nos Estados Unidos, se há obrigação, implementar o planejamento se necessário, e a parte contábil, que é fundamental em todo esse investimento. Tá? Então, esse é um pouco o nosso escritório. Nós somos aproximadamente 100 pessoas nesses 5 escritórios. E, basicamente, o que eu quero repassar aqui, por favor, senhor, raise the hand, levanta a mão, a gente vai trocando figurinhas, mas um pouco sobre como é a tributação de ativos no exterior
eventualmente, a questão sucessória, que não é menor. Eu quero fazer algo simples, rápido aqui, para que não seja maçante, e dar o espaço também, obviamente, ao Rafael e ao Marcelo, que são as estrelas, é a principal razão que vocês estão aqui para explicar como é o investimento efetivamente aqui fora. Tá? Eu não Então, humilde, Caveiro. como? Você é humilde. Nada, tinha nada. Como é a tributação quando se investe no exterior? Tá? E o que você tem que pensar? Geralmente, o brasileiro, quando investe no exterior, ele tende a fazê-lo de duas formas. Ou vocês investem na pessoa física, ou seja, o indivíduo abre a conta na XP Investments e faz a remessa da conta pessoa física aí do Brasil à conta pessoa jurídica, pessoa física aqui dos Estados Unidos. Tá? Aí tem que só cuidar, quando qualquer remessa ao exterior que se faça, existe o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e ele, em essência, tem duas alíquotas nessas hipóteses que nós estamos trabalhando. Ou ele vai ser de 1,1%, ou ele vai ser de 0,38%. Quando se faz a remessa na pessoa física, pode-se fazer ou como disponibilidade financeira, e aí seria de 1,1%, ou como investimento financeiro, e aí existe a obrigação de se investir o recurso quando se faz a remessa. Nessa hipótese, de 0,38%. Tá? Então, esse é o único custo tributário de remessa ao exterior quando se vai investir no exterior os recursos de vocês. Não existe imposto na retida na fonte, nada disso. Nessa premissa, e naturalmente, o custo do dólar, que é dólar comercial, mas aí o Rafael e o Marcelo vão poder detalhar isso a vocês na apresentação deles. Tá? Feito isso, quando se investe no exterior na pessoa física, qual é a preocupação que vocês têm que ter? Tá? Com os dois países, Brasil e Estados Unidos. No quesito de renda recorrente, ou seja, a remuneração que vocês vão ter desse investimento aqui fora, a preocupação com vocês não é com os Estados Unidos, mas é com o Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles isentam o investidor estrangeiro do imposto de renda sobre o ganho de capital no mercado financeiro americano. Então, vocês podem comprar uma ação da Apple a 100 e vender ela a 1.000, que aqui nos Estados Unidos não há que se falar em tributação, ou seja, não há obrigação tributária americana, esteja uma conta pessoa física, uma conta de uma empresa estrangeira, não importa, ou seja, não há esse efeito tributário. Agora, qual é a preocupação que vocês têm, então? É com o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tributa renda mundial, critério de renda mundial e regime de caixa na pessoa física. O que significa isso? Que não importa geograficamente no planeta onde esteja, onde vocês recebam um rendimento, vocês têm até o último dia útil do mês seguinte para tributá-lo no Brasil, levando em consideração a variação cambial e sem poder compensar prejuízos entre operações. Por quê? Porque a Receita Federal do Brasil, ela veda a compensação de prejuízos em qualquer mercado financeiro que não o mercado brasileiro. Então, é uma tributação, entre aspas, um pouco dura, a que o Brasil faz quando se investe na pessoa física no país, tá? Então, no exterior. Então, essas são as premissas que vocês têm que ter o cuidado. E como é a tributação no Brasil quando se tem uma remuneração aqui fora? Da pessoa física. Em essência, são duas. Tá? Quando se vende um ativo, tá? Quando tem-se alienação desse ativo, é o imposto de renda sobre o ganho de capital, que vai de 15% a 22,5%. Tá? E quando se recebe a remuneração de um ativo, dividendos, por exemplo, de fundos, ações, bonds, ETFs, etc., isso é imposto de renda da pessoa física, IRPF, até 27,5%. Tá? Então, essa, em essência, é a tributação da pessoa física devida até o último dia útil do mês seguinte, sempre que houver um fato gerador no Brasil. Tá? Feito isso, existem ainda, entrando na nosso um tanto complicado regime tributário,
existem 3 formas de tributar o ganho de capital no exterior quando tu investe na pessoa física. Quais são elas? Quando o recurso é originalmente oferido em reais, quando o recurso é originalmente oferido em moeda estrangeira e quando é de origem mista. O que significam essas 3 coisas? Quando o recurso é originalmente oferido em reais, significa o que vocês remeteram, o principal que vocês remeteram do Brasil ao exterior. Tá? Nesse caso, vocês têm que tributar, como eu disse, levando em consideração a variação cambial, além do ganho efetivo em dólares. Então, se vocês compraram um ativo a 100, com o dólar a 4, e estão vendendo a 110 com o dólar a 5, o rendimento não é só sobre os 10 que se ganhou, mas também porque vocês compraram a 400 e estão vendendo a 550. Então, esse ganho de capital também deve ser tributado. Tá? Então, essa é a forma de tributar com a premissa do recurso enviado do Brasil aqui ao exterior. Tá? A outra alternativa é quando o recurso é originalmente oferido em moeda estrangeira. Quando isso ocorre? Quando vocês viveram fora do Brasil e fizeram poupança enquanto viviam fora do Brasil. Quando vocês fizeram um negócio jurídico e esse negócio jurídico foi no exterior e o rendimento se deu no exterior, mesmo residentes fiscais no Brasil, também é oferido em dólares. Então, tem algumas possibilidades que isso faz com que o recurso seja originalmente oferido em moeda estrangeira. E aí você sim tem uma vantagem muito grande. Por quê? Porque não existe variação cambial. Só se paga pelo que é efetivamente recebido. Tá? São poucos os casos de contribuintes brasileiros que têm essa hipótese, mas ela é uma hipótese muito benéfica quando tu investes na pessoa física. A outra alternativa é quando tu tens origem mista. E aí a grande jabuticaba, que só existe no Brasil, costumo dizer. Por quê? Porque nesses casos, o que é origem mista? Vocês enviaram recurso do Brasil ao exterior e o primeiro investimento rendeu X. Vocês venderam esse investimento e compraram outros. Então, sobre o principal, esse recurso é considerado originalmente oferido em reais. Só que o rendimento já entra como originalmente oferido em moeda estrangeira. Então, no próximo ativo, o contador de vocês, assim, proporcionalmente, vai ter que calcular uma parte em reais, levando em consideração a variação cambial, e outra parte em dólares, sem considerar isso. É tão difícil que o que acontece no mais das vezes, para evitar discussão com o fiscal da Receita, etc., é que se considera tudo sempre oferido em reais e se calcula o ganho de capital, levando em consideração a variação cambial por conta disso. Então, a legislação brasileira é um pouco complexa, é um pouco leonina, digamos assim, ao brasileiro que investe fora, lembrando que nos Estados Unidos não existe nenhuma obrigação tributária. Se há algum imposto a pagar nos Estados Unidos, quando, por exemplo, dividendos de ações americanas, tá? Existe uma retenção na fonte. A própria XP é o agente de retenção. Vocês não têm nenhuma obrigação de fazer esse recolhimento. Tá? E a tributação sobre dividendos, como eu disse, etc., é a tabela progressiva do imposto de renda. Eu estou passando esses slides, mas o João tem eles, depois o João fica à vontade. A gente transforma em PDF e circula a todos vocês para que vocês tenham e fique fácil a visualização de tudo isso. Né? E qualquer dúvida, consulta que vocês tenham, a gente vai seguindo, seja aqui, seja em conversas individualizadas. E os dividendos, como eu disse, dividendos de fundos, de ETFs, de ações, de ADRs, etc., tem que se pagar 27,5%. Se existe retenção na fonte, por exemplo, ações de empresas americanas, existe retenção na fonte, pode tomar esse crédito tributário para não haver a bitributação, por exemplo. Tá? Essa é a tributação sobre a renda da pessoa física. Tá? A outra alternativa, e antes de entrar no que é a estrutura offshore, a outra alternativa seria vocês, indivíduos, pessoas físicas, criam uma empresa estrangeira e essa empresa estrangeira é a titular da conta de investimentos na XP Investments. Antes de falar sobre essa alternativa, vou fazer um parênteses rápido, que é uma pergunta extremamente frequente.
que se faz sobre, muitos de vocês certamente têm holdings patrimoniais no Brasil, e faz a pergunta, posso investir através da holding patrimonial no Brasil? Ou essa holding patrimonial no Brasil finalmente pode ter uma subsidiária no exterior para fazer o investimento? Pode. Não existe restrição quanto a isso. Mas fazer isso pela lei brasileira pressuporá que a empresa patrimonial de vocês no Brasil automaticamente deverá passar a recolher impostos com base ao lucro real, não ao presumido. Por quê? Porque a lei brasileira estabelece que empresas que tenham subsidiárias no exterior ou renda passiva e mais estrangeira, obrigatoriamente precisa recolher impostos com base ao lucro real e não ao presumido. Então, se você tem uma holding patrimonial, ela muito provavelmente está no presumido, pagando 11%. Se vocês somarem IRPJ e CSLL, então não faz sentido passar por um regime de 34%. Então, por essa razão, que no mais das vezes acaba não sendo recomendável que a empresa brasileira de vocês venha investir aqui fora, senão, eventualmente, como a gente vai ver agora, eventualmente, como alternativa à pessoa física, pode-se criar uma empresa para que isso sirva para que essa empresa sirva como veículo de investimento aqui fora. E entro agora no que é a estrutura offshore. Tá? Na estrutura offshore, o que significa isso? É uma empresa estrangeira, onde vocês são uma empresa limitada, onde vocês são os acionistas e diretores dessa empresa. E essa empresa vai ter a conta de investimentos aqui na XP Investments de Miami. A remessa, como é o dia a dia, o operacional dessa estrutura? Vocês criam uma empresa, ela geralmente está sediada numa jurisdição britânica no Caribe. É uma empresa limitada. Como eu disse, vocês são acionistas e diretores, pode haver um único acionista e um único diretor, ou mais de um. E faça a remessa da conta pessoa física de vocês no Brasil à conta desta empresa na XP Investments dos Estados Unidos. Não há aqui nenhuma transição do patrimônio de vocês do Brasil à jurisdição da companhia, à XP, o recurso sai da conta do Brasil à conta da empresa na XP, a título de integralização de capital, cuja alíquota de IOF é uma única, 0,38%, no contrato de câmbio do Banco Central. E feito isso, vocês passarão a declarar a companhia na área de bens e direitos de vocês, como você declara uma empresa brasileira. Ou seja, vocês passaram lá nos bens e direitos e declaram que vocês têm 100% das ações da empresa XPTO Limited, que equivale a tanto. O que é esse tanto? É a soma dos aportes de capital realizados na companhia. E ponto final. Enquanto os recursos estiverem dentro da empresa, não há que se falar em tributação no Brasil. Por quê? Como eu disse, o Brasil tributa regime de caixa. O que é regime de caixa? É o regime de que só há tributação no Brasil na pessoa física quando a pessoa física efetivamente receba o recurso na sua conta. Então, enquanto os recursos permanecerem dentro da companhia, vai-se ter o diferimento tributário e vai-se ter a possibilidade de compensar prejuízos entre operações, o que não ocorre na pessoa física. Para esse fim de postergar, de diferir o pagamento de imposto, a empresa funciona como um fundo exclusivo, funciona no Brasil, ou seja, enquanto os recursos estão dentro do fundo, enquanto os recursos estão dentro da empresa, vocês não têm que recolher imposto no Brasil, basta declarar, no caso do fundo, as cotas do fundo, no caso da empresa, as cotas da empresa, na declaração de imposto de renda de vocês. E como é a tributação, feito isso só para que vocês tenham aqui, claro, ou seja, isso é a empresa, uma empresa, de volta, a dinâmica da operação é ipsis literis idêntica ao que é a da pessoa física, tá? Não há mudanças. Se vocês são clientes da XP já no Brasil, do aplicativo da XP aqui, do Brasil, seja tendo a conta pessoa física aqui fora, tendo a conta de uma empresa, vocês vão ter acesso a todas as movimentações, junto ao Rafael, ao Marcelo, vão dar as ordens, enfim, pensem simplesmente no instrumento de diferimento tributário e eventual organização sucessória. E como é a tributação quando se quer devolver os recursos dessa empresa a vocês na pessoa física. A tributação ela ocorre
Quando da disponibilidade, quando for disponibilizado a vocês, isso é feito ou como redução do capital social ou como distribuição de dividendos. No mais das vezes, isso se faz como redução do capital social. Por quê? Porque a redução do capital só é tributado eventual variação cambial positiva. O que significa isso? Imaginem que vocês tenham enviado $1 milhão ao exterior com o dólar a 5. Então, vocês vão declarar lá no imposto de renda que vocês têm 100% das ações da empresa XPTO, que equivalem a R$5 milhões. E enquanto os recursos estiverem dentro da companhia, vocês vão declarar R$5 milhões. E suponhamos que agora você tem $1,5 milhão dentro da empresa, e o dólar esteja a 6, e por alguma razão vocês precisem de $100 mil da empresa, na pessoa física. Se vocês tratam isso como redução do capital social, a tributação, vocês vão reduzir R$500 mil do capital social da empresa. Então, no exercício seguinte, passa-se a declarar R$4,5 milhões, mas só 100 mil, mas vocês vão ter recebido R$600 mil. Por esse exemplo, o dólar está a 6. Então, dessa diferença positiva, haverá tributação do ganho de capital pela variação cambial, cuja alíquota vão de 15% a 22,5%. Se houver a distribuição dos dividendos, do rendimento acumulado não distribuído na empresa, e não existe um prazo temporal para que socorra, os rendimentos podem permanecer lá por tempo indeterminado, isso vai ser renda da pessoa física, CIRPF, que vai até 27,5%. Então, por isso que, no mais das vezes, quando o contribuinte brasileiro precisa dispor de algum recurso, de algum ativo, isso se faz via redução de capital até o limite do capital aportado. O outro ponto importante, e aqui a gente já está caminhando para complementar, tá, pessoal, é a sucessão. Por quê? Porque aí a preocupação de vocês deixa de ser com o Brasil, como era com renda recorrente, e passa a ser com os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil, o STF decidiu em abril do ano passado, que os estados, por ausência de lei complementar federal, ainda não há, não podem tributar ITCMD causa-mortes de ativos no exterior. Então, esteja contra na pessoa física, esteja contra na pessoa jurídica, não importa. Vocês não têm fato gerador no Brasil sobre essa transferência patrimonial. Mas isso se inverte. Por quê? Porque aí os Estados Unidos tributam o estrangeiro que tenha ativos americanos. O que são ativos americanos? Dólar depositado em conta de corretoras, ações de empresas americanas, ETFs americanos, REITs, que são os fundos, o equivalente aos fundos imobiliários americanos. Tudo isso são ativos americanos, e do que superar os $60 mil, haverá o imposto à sucessão, que vai de 18% até 40%. Um ponto muito importante para quem investe na pessoa física. Fundos emitidos fora dos Estados Unidos, em Cayman, Luxemburgo, ETFs emitidos fora dos Estados Unidos, eles não são sujeitos a esse cálculo. Tá? Esse cálculo se restringe ao ativo americano, na pessoa física, mas é muito importante para que vocês possam ter uma estratégia de investimento, se preferem investir na pessoa física. A outra razão pela qual, via de regra, tu investe na pessoa jurídica é justamente essa. Te permite uma abrangência maior no investimento, tu não precisa te preocupar em que ativo tu vai investir. Por quê? Porque o fato gerador aqui nos Estados Unidos é a transferência patrimonial em território americano. E como tu não tem transferência patrimonial em território americano, quando tens uma empresa estrangeira investindo aqui, essa hipótese tributária fica afastada. Então, essa é a outra razão pela qual, não só no mercado financeiro americano, mas na economia real, mercado imobiliário e outras áreas da economia, o estrangeiro que investe aqui, via de regra, o faz criando uma empresa estrangeira para fazê-lo. Tá? E depois se organiza a sucessão dentro da empresa estrangeira. Tá? Isso a gente pode, obviamente, algo para falar caso a caso com vocês. Já estou terminando, estourando meu tempo, então, mas geralmente tu crias instrumentos como o testamento, ou a cláusula de joint tenancy, ou o trust, por exemplo, que é parte da estrutura, para que vocês tenham uma sucessão ordenada, de uma forma que, se vocês faltam ou acontece alguma coisa, automaticamente, sem precisar inventário, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na jurisdição da companhia, a sucessão é feita automaticamente
aos herdeiros de vocês, eles têm acesso imediato a esses ativos sem maiores dificuldades, tá? Então, é algo muito simples, digamos assim, e adequado. No mais das vezes, como eu disse, sobre perspectiva tributária, investindo aqui fora não é rocket science, não é difícil, é algo simples e que hoje, por N razões, enfim, mais e mais brasileiros ou estrangeiros acabam fazendo isso nos Estados Unidos. Hoje o Rafael e o Marcelo podem dizer melhor do que eu, mas eles hoje mais de 1/3 dos depósitos de private banking do planeta estão aqui exatamente por essa razão. E fico à disposição de vocês. Difícil para o advogado falar no tempo certo, então acho que deu tudo certo. Esses são meus contatos. O que vocês precisarem, seja com o João, com o pessoal da Rio Negro, com o Marcelo, com o Rafa, estamos à disposição e muito obrigado. Bruno, obrigado mais uma vez aí pela apresentação. Já temos uma pergunta aqui para você, de forma mais prática. Se o investidor manda o capital na pessoa física para fora e precisa fazer o recolhimento dos tributos aqui no Brasil, se ele não faz a repatriação do capital, mesmo assim ele tem que fazer as apurações mensalmente e recolher a DARF, né? Na prática, o governo aqui não tem como saber qual foi o ganho que ele teve, mas ele tem que mesmo assim fazer essa apuração e gerar a DARF para pagar o tributo, correto ou não? Corretíssimo, lembro exatamente da premissa. O Brasil é renda global e regime de caixa. Então, vocês podem ter recebido esse dinheiro aqui nos Estados Unidos ou no Cazaquistão, vocês têm que oferecer a tributação no Brasil até o último dia útil do mês seguinte. Realmente, a Receita, ela até tem instrumentos para ver isso, tá? Brasil e Estados Unidos, assim como Brasil e Suíça, Brasil e Luxemburgo, Brasil e Mônaco, que são outras praças tradicionais de investimento financeiro, têm tratados de troca de informação automática, tá? Então, a Receita na pessoa pode saber disso. É claro que ela tem muito menos braço para saber isso e fazer esse link do que seria no investimento do Brasil, que é muito mais fácil, porque tu tem come cotas, tu tem, enfim, N instrumentos tributários no Brasil que facilitam a vida da Receita, mas ela tem, sim, como saber isso. Então, é importante manter a atualização tributária correta, senão ela pode não só ter juros de mora e correção monetária, tradicional, mas ela pode aplicar multas que geralmente ficam entre 75% e 150% do imposto devido, não é pouco, mas pode chegar até 225% do imposto devido. Legal. O Bruno, você poderia explorar um pouco para os investidores que optam pelo caminho de fazer via abrindo uma offshore, os custos envolvidos com tudo isso, seja o custo de estruturação da offshore e os custos recorrentes disso? Claro, não são valores proibitivos. Pense nessa empresa como se você tem uma holding patrimonial no Brasil, como uma holding patrimonial de você no Brasil. Você tem um advogado que foi na junta comercial, redigiu o contrato social, arquivou os atos na junta e tem um contador que faz a DRE. Tá? Esse é o nosso escritório. É a combinação desses dois fatores da fronteira para fora, digamos assim. Se tiver alguma dúvida de Brasil, a gente tem escritório em São Paulo, enfim, com prazer a gente pode também fazer. Os honorários, eles não são altos, em valores aproximados. Constituir uma companhia custa mais ou menos $1.750. Manter ela por ano com as taxas governamentais, com tudo isso, elaboração de atas, redação de atas, registro de aumento e redução de capital, enfim, consultas de como declarar o imposto de renda no Brasil. O escritório não cobra por hora, esse escopo fechado, mais ou menos $1.500, $1.600, e a DRE, que é o balanço contábil, $900 por ano. Também. Legal. Pessoal, só lembrando para quem está online, podem usar aí via Zoom o Q&A ou o chat para fazer perguntas e a gente repassa aqui para o time. Bruno, obrigado mais uma vez aí pela apresentação, dividir com a gente. A gente vai continuar recolhendo perguntas aqui, dúvidas, e vai te chamando aí caso precise. E agora eu vou passar a bola aí para o Rafael e para o Marcelo. Agradeço, combinado.
para o Rafael e para o Marcelo, para a gente falar um pouco mais dos serviços da XP, né? Como que a XP Internacional consegue ajudar nossos clientes, sejam aqueles que optem para fazer um investimento no exterior via pessoa física ou via offshore, como que é o trabalho da XP lá fora, né? Lembrando que o Marcelo e o Rafael estão baseados em Miami. Marcelo, obrigado mais uma vez aí pelo tempo, pela presença aqui no webinar. Eu passo a bola aí para você. Você tem também a liberdade aí para dividir a tela e colocar a apresentação de vocês aí para a gente falar. Pessoal, bom dia. Marcelo aqui falando, junto com o Rafael. O Rafael teve que sair por um imprevisto, mas eu vou tocar aqui enquanto isso, tá? Deixa eu dividir com você aqui a tela um pouquinho. Bom, vamos lá. Pessoal, então, um pouquinho overview aqui da XP International, mais especificamente de Miami. Eu estou aqui desde 2014, desculpa, 2019, a gente está aqui desde 2014. A XP International, ela faz parte do conglomerado, né, do Banco Trocado do Brasil. Então, basicamente, toda parte do ecossistema do Brasil, de XP Corporate, de Research, Global Markets, nós somos uma parte também desse ecossistema. Aqui fora, nos Estados Unidos, a gente está aqui desde 2011. Começamos em 2011 aqui em Nova York, na parte mais institucional. Então, Nova York foi o nosso primeiro office aqui fora, tocando a parte mais institucional, com empresas, com trading, Latin America, Estados Unidos, tudo mais. Aqui em Miami abrimos em 2014, e aqui mais focado no private wealth de clientes, então mais focado no private wealth management, tá? De cliente, pessoa física, pessoa jurídica, mais fora do institucional, mais a parte de wealth management. E como eu falei, vim para cá em 2019 para ajudar o time aqui a montar o private da XP de Miami, na estrutura aqui do nosso história de Miami, tá? Um pouquinho dos nossos produtos e conteúdos. Então, a gente é uma plataforma aberta, a gente, assim como no Mercado do Brasil, a gente não fecha produtos para o mercado. Então, aqui fora, a gente oferece mais de 10 mil fundos de investimento, fundos que, inclusive, incluem fundos da JP Morgan, Morgan Stanley, que outras casas não fazem, né? Por exemplo, aqui fora, muitas vezes, alguns bancos mais fechados só oferecem produtos que eles mesmos fazem. Então, a JP Morgan, short duration, JP Morgan, long duration, a gente não, a gente tem tudo aqui fora, fundos de casas que que nós somos concorrentes, vamos dizer assim, tá? Além de, obviamente, outros produtos. Mutual funds, são mais de 10 mil fundos na nossa plataforma. Bonds, temos bonds de empresas brasileiras, de empresas latinas, de empresas americanas. Temos ações, obviamente, do mundo todo, europeu, asiático, latino-americano. Então, a gente tem uma plataforma bem aberta e bem robusta para os clientes que querem operar aqui fora. Deixei aqui nesse slide um pouco mais de tempo para mostrar um pouquinho como a gente tem bastante coisa que a gente oferece. Entre eles também, a gente oferece cartões. Então, a gente sabe que tem cliente que quer vir para fora para viajar e precisa de cartão de crédito, débito. A gente tem aqui fora também, a gente oferece o Amex para crédito e débito da Visa. Então, é importante, a gente ouve bastante esse pedido de cartão. Então, a gente tem aqui essa parceria com as duas empresas, com a Amex e com a Visa, que são bem próximas da gente. Atendimento em português, né? O cliente precisa falar com a Amex, com a Visa, a gente bota na linha com eles, é bem próximo o atendimento. Uma coisa legal também que a gente faz é alavancagem. Então, recentemente, com a subida de juros, ficou um pouco mais caro, mas ainda assim fica competitivo com empréstimos aqui fora. Então, ao invés do cliente buscar um empréstimo bancário, ele investe no ativo aqui fora, que libera alavancagem, libera margem, e usa isso para usar essa margem como quiser, muitas vezes com propriedade, com imóveis, ou até mesmo com investimentos no Brasil. Então, a gente oferece esse tipo de serviço também, que é interessante com os juros a esse nível que está agora, fica competitivo com bastante competitivo com o mercado, tá? Conteúdo analítico, a gente sempre faz reuniões, a gente tem nosso time de alocação global, que a gente chama de GAAC, nosso Comitê Global de Alocação. Esse time, ele faz reuniões mensais, mostrando a visão do mercado, mostrando nossos investimentos, mostrando nossos fundos proprietários que estamos aqui fora. Então, são reuniões mensais, são bem robustas, bem interessantes.
a gente libera para cliente, para prospect, para assessor. É sempre bem-vindo mostrar esse tipo de ligação, tá? Um pouquinho, deixa eu passar aqui o slide, um segundo. Legal, um pouquinho de asset allocation, então aqui como a gente monta a carteira dos clientes. Primeiramente, a gente sempre gosta de customizar. Então, nossa cabeça é entender cada cliente por si, como que ele é qual é o objetivo do cliente de investimento, como que ele vê risco a longo prazo, como que ele gosta de alocar sua carteira, se ele é um cliente agressivo, moderado, conservador. A gente não gosta da ideia de one shoe fits all. A gente gosta de entender cada cabeça por si, cada família. A gente entende que alguns clientes já possuem mais idade, outros não, outros possuem filhos, outros não. Então, a gente gosta de montar carteira e portfólio de acordo com cada cabeça do cliente. Isso para a gente é muito importante e a gente leva isso muito a sério. A gente tem 2 tipos de conta aqui fora que o cliente pode abrir. Tanto uma carteira normal, uma carteira de brokeragem, tá, que a gente chama de brokerage account. É um mandato não gestionário, o cliente tem a voz final para operar. Então, ou o cliente nos dá a ordem, a gente aceita, ou a gente pode sugerir e o cliente diz sim ou não. E também temos o modelo advisory, tá, que é outro tipo de modelo que a gente tem, que em vez de ser um modelo de corretagem, de brokeragem, que o cliente tem custos apenas na movimentação, é um custo fixo que o cliente vai ter anual, e a gente tem a distribuição pela conta dele. Então, nosso time de investimentos, na verdade, tem a distribuição pela conta dele, e trabalha a carteira do cliente como acha mais justo o perfil do cliente. Então, uma gestão da carteira do cliente, que o cliente vai ter um custo fixo anual e a carteira dele vai ser gerida por investimentos. Tá? Acho legal mostrar os 2 tipos de modelos, porque tem clientes que gostam mais de opinar, gostam de entender, gostam de ouvir, de dar ordem. Tem clientes que gostam só de manter a carteira deles e deixar nosso time tocar de acordo com o perfil dele. Acho isso bem legal de mostrar para o cliente também. Tá? Passando aqui, então, como eu falei, nosso time de investimentos é feito por craques do mercado. A gente tem o Paulo Leme, ele foi presidente do Goldman Sachs no Brasil por muito tempo, trabalhou na FMI por muitos anos também. Temos o Arthur Wichmann, ele é nosso CIO. O Arthur foi do Fundo Verde, acho que no Brasil assim, é um nome que todo mundo conhece, difícil de não conhecer. Temos o Bernal é o nosso estrategista-chefe, trabalha mais na parte de América Latina. O Alberto Bernal, ele foi chamado para ser ministro da Colômbia de Economia e recusou para ficar na XP. Então, é um cara assim, muito, muito forte na América Latina. A gente tem muito prazer de ter ele aqui com a gente na XP Private de Miami. Também tem o Faveri. Ele trabalhou muito tempo em hedge funds. É um cara super técnico, CFA. E também trabalha no nosso time aqui de investimento junto com os outros três que eu mencionei. Esse time, como eu falei, são os heads do time. O time em si tem mais de 50 pessoas, é um time global. Tem pessoas no Brasil, tem pessoas aqui fora, em Miami, pessoas em Nova York, pessoas na Europa, que não estão aqui no mapa, mas fazem parte também do time de investimentos. É um time muito robusto, 50 pessoas. E é legal, eu gosto muito de mencionar, porque os heads do time, o Faveri, o Paulo Leme, o Wichmann, têm cabeças diferentes. Então, um é um pouco mais conservador, um mais agressivo, outro mais moderado. E esse embate de ideias dele acaba gerando uma gestão mais efetiva, mais eficiente. Porque se a gente tivesse só um cara agressivo, um cara moderado ou um cara conservador, a gente não conseguir ter um debate de ideias, gerar um portfólio mais eficiente e que a gente gosta mais no longo prazo. Tá? Em relação à nossa visão aqui fora, a gente gosta de falar que a gente tem 3 alicerces da XP aqui fora International. A gente gosta de personalificar, customizar a carteira do cliente, como eu falei, então entender mesmo o cliente, escutar o que ele pensa, o que ele gosta, objetivos dele, prazos de investimento que ele possui, talvez um custo que ele vai ter no médio prazo, no curto prazo. Isso tudo a gente gosta de ouvir para montar a carteira de forma mais eficiente, customizada de acordo com a família do cliente e como ele pensa, tá? Então, nosso primeiro passo é esse, entender o objetivo e ter a cabeça do cliente. Segundo, a gente gosta de falar bastante que a gente tem uma carteira aberta. Então, como eu falei, assim no Brasil, nós temos uma plataforma aberta com diversos fundos, mais de 10 mil fundos, de casas de aqui fora diferentes, renomadas. Casas são até mais concorrentes, mas a gente gosta de mostrar os investimentos, os clientes têm acesso a todos os investimentos possíveis, incluindo alternativos, private equity,
A gente gosta de mostrar fundos de real estate também, então tem cliente que gosta de entrar em fundos de real estate. Também mostramos aqui fora fundos que investem em startups, fundo que investe em empresas que estão começando, a gente também oferece. Então, entendo que muitas vezes o mundo de startups é um pouco de difícil acesso para clientes estrangeiros, e a gente, com as parcerias que temos aqui fora, conseguimos oferecer para o cliente entrando numa startup, num fundo de startups, private equity, hedge funds, e assim vai. Recentemente, abrimos aqui a General Atlantic, que é um hedge fund do Brasil, que investe em startups globais, e é legal mostrar esse situation para o cliente também. Visão global, que é o sistema único. Aqui eu gosto de falar que a gente gosta de ver o cliente como uma carteira do cliente como uma só. Brasil aqui fora. Então, você é um assessor, vai falar, Marcelo, meu cliente está super alocado em Petrobras, Itaú ou bancos brasileiros. Aí fora, reduz um pouco de exposição a isso. Então, eu vou ver que o cliente de vocês está alocado numa certa indústria, certa classe de ativo, e eu vou tentar fazer a carteira dele aqui fora de acordo com isso também. Senão, a gente vai ter uma superexposição em algum ativo, uma classe de ativo, uma indústria que a gente não quer ter. Então, é importante ter visão global. Vou estar junto com vocês, eu e o Rafael, vou junto com vocês, mostrando a carteira do cliente, a gente montar em conjunto a carteira do cliente aqui fora e aí no Brasil, e gerar eficiência, né? Não ter superexposição, ou alguma indústria que a gente não está olhando, talvez seja importante olhar. Acho legal mostrar essa visão global. É um trabalho feito a 6 mãos que a gente vai ter, e isso é muito importante. O sistema único a gente gosta de falar porque o cliente de vocês vai ter tanto a parte do Brasil, tanto a parte offshore no mesmo app. Então, o app do Brasil que o cliente usa já, que é o XP Investimentos, tem a parte de offshore, o cliente vai ver a carteira dele também. Então, ele vai ter a posição dele no Brasil e offshore no mesmo app, forma mais fácil do cliente entender a posição dele global, rápido de visualizar, pode puxar status de lá, puxar investimentos e ver como está aqui fora também. Achei muito interessante esse app. A gente também tem aqui fora o nosso próprio app, que é o nosso app da custodiante, que a gente usa. Então, o cliente tem acesso tanto ao app do Brasil, tanto ao app aqui fora, para ele acompanhar a carteira, e vocês também. Vocês vão ter acesso à carteira do cliente via Hub. Tá? Então, vocês querem puxar o status do cliente, vocês vão ter acesso no Hub. Entra no Hub, vai ter lá a parte offshore. Quando o cliente de vocês vão achar, puxa a posição, o extrato, performance, rendimento. Tudo tá lá junto no mesmo app, tá? Um pouquinho aqui do Wealth Planning. Então, nós temos no Brasil o time de Wealth Planning, que a gente gosta de mostrar para os clientes que querem entender mais de formas que eles podem, estruturas que eles podem criar para investimentos aqui fora. Então, nosso time, ele basicamente, a gente marca reuniões com os clientes que gostam de ter esse serviço. A gente conversa com o time de Wealth Planning, com o cliente. O time mostra possíveis estruturas que são eficientes para os clientes criarem. Então, como o Bruno mencionou, geralmente são PICs, tá? Brasileiro, geralmente uma PIC é a mais eficiente para investimentos no exterior. E o time monta, junto com o cliente, essa ideia de estrutura. O time de Wealth Planning não monta a estrutura em si, isso a gente usa os parceiros como o Bruno Peixoto, mas o time ele guia o cliente a entender qual seria a estrutura mais eficiente para ele, tá? O Marcelo, só te interrompendo aqui rapidinho, a gente tem alguns clientes na linha aqui que também já têm conta offshore em outras instituições. E eu sei que existe um caminho, né, eu acho que seria interessante endereçar isso para eles que estão aqui nos ouvindo, né, de falar que a gente também tem um formato que a gente consegue atender clientes que já têm conta, seja JP Morgan, Morgan Stanley, outras instituições, e que a gente pode, através dos nossos formatos de atendimento, também fazer a gestão dessas contas, né? E eu acho que, sim, fazendo a conexão disso com o time de Wealth Planning, acho que é importante também, porque essas pessoas também já têm todo um planejamento patrimonial aqui no Brasil, e muitas vezes a gente precisa de ajudá-los a fazer essa conexão com o que eles tiverem offshore. Então, acho que se você puder endereçar um pouco para esses clientes que estão nos ouvindo aqui, que já têm conta lá fora, e que talvez precisem de uma atenção um pouco mais próxima, que a gente consegue fazer isso sem que ele faça nenhum tipo de movimento de troca de instituição por lá. Você consegue elaborar um pouco sobre isso, por favor? Perfeito, João. Obrigado pela detalhe aí, pela pergunta. Sim, temos esse serviço, temos na verdade 2 serviços que relacionam ao que você mencionou. A gente pode ter um mandato
para ter acesso à conta do cliente no outro banco. Então, a gente pode enxergar a conta, pode entrar na conta do cliente, ver a posição dele, e ajudar o cliente com a alocação, falar, olha, cliente, vejo que você no Goldman Sachs está alocado muito no ativo tal, na indústria tal, classe tal, vamos mexer um pouquinho aqui. O cliente vai lá, o banqueiro dele no Goldman Sachs, JP Morgan, o que for, e faz o que precisa ser feito. Então, isso é um mandato, que a gente pode ter acesso à conta, até também pode ser gestionário, então a gente pode ter acesso a mexer na conta do cliente por ele, isso o cliente vai escolher, claramente, e a gente vai ter essa abertura de entender contra o cliente nos outros bancos que ele tem um ponto também. Então, é uma forma do cliente manter a conta dele no outro banco sem precisar perder nosso serviço, né? Nosso cérebro aqui fora. Então, a gente usa o nosso cérebro para ajudar o cliente com a conta dele no banco competidor, né? Vamos dizer assim. Além desse serviço, também temos o serviço de consolidação. Então, a gente consegue consolidar as contas do cliente em diversos bancos junto na XP. Tá? Esse é um serviço que a gente faz à parte. E o cliente, basicamente, vamos dizer, um cliente que tem conta na XP, tem conta no Goldman Sachs, tem conta no JP Morgan e no Morgan Stanley. A gente consegue fazer no nosso sistema aqui dentro a consolidação. Então, a gente pega a conta do cliente, linka ela com o nosso sistema aqui fora, na XP de Miami, e a gente cria um portfólio, basicamente um extrato só. Então, o cliente vai poder ver a carteira dele da XP, do Goldman, do Morgan Stanley, dentro de um próprio extrato. Então, a gente faz também esse serviço aqui fora. Como eu falei, a gente tem 2 tipos de serviço. Mandato, para enxergar a conta e ajudar o cliente com a gestão, ou consolidação das contas que o cliente tem aqui fora, dentro da carteira da XP. É 2 formas que a gente pode fazer. Legal? Pessoal, eu estou aqui no finalzinho já da ligação, então abro para perguntas. Aqui, esse slide é mais para mostrar um pouco do que o Bruno falou, de como a gente pode criar diversas estruturas para investimento. Geralmente, o que a gente mais vê como eficiente é a PIC, que é a estrutura da offshore. Geralmente são estruturas no Caribe, que a gente vê como maior custo-benefício. Mas, claro, a gente entende que cada cliente tem seu perfil, tem sua família, tem seu tipo de investimento, então a gente gosta de ouvir e temos o time de Wealth Planning para isso também. Ô Marcelo, só uma dúvida aqui. Os clientes que optam pelo caminho de fazer um investimento no exterior através da pessoa física, né, seja com volumes um pouco maiores que usam a estrutura da XP aí de fora, ou seja, via a XP Internacional Digital, né? O cara que está fazendo via pessoa física, tem algum suporte da XP para fazer a apuração de resultado, para ele poder fazer o controle tributário dele daqui, ou é algo que cada cliente de forma independente tem que fazer com o seu contador local aqui do Brasil? A gente no offshore não tem uma equipe que faz, por enquanto, a parte tributária. A gente disponibiliza para os clientes o extrato, e aqui fora tem o chamado 1099, é um documento para investidores estrangeiros que a Custodiante disponibiliza. Esse documento é basicamente o cliente precisa fazer o imposto de renda dele no Brasil. Então, o cliente recebe esse documento da gente, mostra para o advogado dele o contador no Brasil, e ele usa isso para fazer a parte tributária no Brasil. Tá? Não tem uma assessoria tributária aqui fora especificamente, mas a gente ajuda o cliente com o que ele precisa fazer para fazer imposto de renda e tudo mais no Brasil. Legal. Outra pergunta que eu recebi aqui, o pessoal está querendo entender um pouco melhor quais são os custos envolvidos em se manter a conta aí fora, seja pelo caminho do brokerage, né, onde o cliente toma a decisão final, obviamente com muito apoio, muito ajuda do time de investimentos aí de fora. Não é só para ficar claro aqui também, para quem está nos ouvindo, né, o cliente que opta por fazer a gestão, né, participar da tomada de decisão dos investimentos, ele não vai estar navegando sozinho. Tem todo o time da XP que o ajuda a tomar essas decisões, né? O cliente pode simplesmente seguir todas as recomendações que são sugeridas pelo time de investimento da XP, versus ao outro caminho, que é o caminho onde é terceirizada essa gestão, onde o cliente ele nem participa da decisão, né? Ela é entregue na mão do time de investimentos da XP e o cliente apenas faz o acompanhamento disso, né? Ele direciona que perfil de investimento que ele quer, que perfil de risco que ele está disposto a correr, mas ele não participa da tomada de decisão. Você poderia elaborar para a gente um pouco qual que é a diferença de custo entre esses 2 caminhos? Claro, perfeito.
Os custos, para a gente manter conta aberta aqui, não tem custo, então a gente não tem custo de manutenção ou administração. Tá? Nosso mínimo de abertura de conta é $500 para 2 tipos de conta, para a conta de corretagem, brokerage, para a conta de advisor, que é discricionária. E como o João mencionou, sempre perto dos clientes, assim, os dois modelos são, a gente vai estar perto do cliente, de qualquer forma, mesmo brokerage que o cliente dá a voz final, a gente sempre mostra aqui para o cliente oportunidade de investimento, acompanha a carteira do cliente de forma analítica para mostrar, olha, cliente, pô, hoje surgiu isso na mercado, o juros subiu, pô, esse ativo ficou interessante, esse bônus ficou interessante, esse que você na carteira não tanto, vamos trocar. Então, a gente está sempre perto dos clientes para mostrar o mercado, a oportunidade que o mercado traz para a gente, de acordo com o perfil do cliente, claramente. E o modelo também está a mesma coisa. Por mais que o cliente não tenha voz final no ativo que ele vai investir, o cliente vai sempre participar de reuniões com os investimentos, entendeu? A gente vai sempre fazer reuniões para a gente falar, olha, pô, esse ano eu preciso um pouco mais de conservadoria na carteira. Por mais que eu seja um cliente moderado, esse ano eu quero segurar um pouquinho meus investimentos para ser conservador. Tudo bem, a gente muda o perfil, a gente aloca a carteira de forma que o cliente quiser. Então, independente do modelo, brokerage ou advisory, a gente está sempre perto do cliente, a gente tem atendimento muito dinâmico aqui fora. Então, eu sento da frente do time de investimentos, basicamente. Então, pô, um cliente que quer falar com um head de renda fixa, me liga, pô, cliente, claro, deixa eu botar na linha com um head de renda fixa. A gente fala com um head de renda fixa para falar de bonds, de renda fixa com o cliente. O cliente quer falar de renda variável, meu head de renda variável está atrás de mim. Pode com a gente na linha e a gente fala na hora. Então, é sempre muito dinâmico, muito próximo dos clientes, independente do modelo de serviço. Tá? A gente atende de forma customizada e próxima sempre independente do modelo. Em relação aos custos, João, como eu mencionei, contas acima de 500 mil, que nosso mínimo de abertura de conta não tem custo para manter a conta, é zero, o custo para manter a conta aberta. Para os investimentos, depende da classe de ativo. Então, para a renda variável, você tem um custo, e geralmente 0,3% em cima do financeiro, ou $100 de mínimo. Para renda fixa aqui fora, como são bonds, é o mercado de balcão, então a gente compra na ponta vendedora, ou vende na ponta compradora. Então tem o spread de mercado que a própria mesa já faz, nosso preço já é cheio com spread de mercado. Então, depende um pouco do ativo, os custos. Eu posso depois enviar para o João a nossa tabela de custos, o João repassa para os assessores e para os clientes, mas os custos são bem competitivos no mercado, como eu falei, a gente não cobra taxa de custódia, tem taxa de administração para contas de brokerage, para contas de advisory, que são contas com custo fixo, tá? É um pouco diferente, não tem custo de compra ou venda de ativos, é um custo fixo de geralmente 0,9%, 0,6%, isso depende de negociação com o cliente, com o broker aqui fora. Então, geralmente, nesse nível, 0,6%, 0,9% ao ano, e todos os custos são incluídos nesse valor, de 0,6% ao ano. Tá? Um custo para tudo. Então, só para ficar claro, né, não tem custo de manutenção de conta, de custódia, não tem de nada. O cliente que opta para seguir o caminho da conta de brokeragem, que não é a conta advisory, que não tem aquele FII anual, ele vai pagar de acordo com os investimentos. Operou ações, tem uma corretagem, aplicou num fundo, tem taxa de administração, os títulos de renda fixa já estão embutidos no preço que ele paga pelo título, o custo envolvido. Então, esse é o formato do brokeragem e, obviamente, com toda a ajuda da mesa do time de investimentos para se construir as carteiras. Do lado do advisory, onde paga-se um FII anual, que você comentou aí, de 0,9 mais ou menos, é isso, Marcelo? 0,9, 0,6 geralmente é o preço que eu vejo aqui com os banqueiros fazendo com os clientes. Depende da negociação, depende do cliente, tá? E aí, seguindo esse caminho, se operações, se aplicar em renda fixa, se aplicar em fundo, não tem custo adicional nenhum, é só esse e acabou. Correto, não tem custo de movimentação. Me ajuda a pensar, né, e tentar ilustrar um pouco para os clientes aqui, Marcelo, assim, quando que faz sentido seguir um caminho ou seguir o outro, né? O cliente que acho que todo mundo aqui vai, obviamente, precisar da ajuda do time de investimentos para construir as carteiras, mas qual que é o perfil do cliente que geralmente segue o caminho da advisory e qual que é o perfil do cliente que geralmente segue o caminho da brokeragem, do brokerage? É uma boa pergunta. A resposta depende muito do perfil, tá? Se é um cliente que gosta de estar ali no mercado, operando,
direto com a gente, com a mesa, comigo. Então, porra, o cara quer operar direto. Assim, o brokeragem faz mais sentido, tá? Porque ele gosta de estar ativo, gosta de estar vendo, gosta de estar mexendo na carteira dele de forma mais direta. Esse geralmente vai para o brokeragem. Os clientes que não gostam muito de olhar, que confiam na nossa equipe de investimentos, gostam de deixar a carteira deles como está, geralmente pensam mais no advisor, tá? E também gostaria de adicionar aqui, tá, João? A gente também tem fundos proprietários nossos, que são fundos que a gente chama de nossos fundos proprietários. A gente possui um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável, um fundo de alternativos, um fundo de multimercado global e um fundo de renda fixa latina. Esses 5 fundos que a gente possui aqui fora também são geridos pelo time de investimentos. Então, também é uma forma de o cliente, que é a brokeragem, entrar num fundo desses que o time de investimentos gere. Então, ao invés de ter uma conta advisor para o time gerir, ele pode ter conta brokerage normal, tem investimentos de brokerage que operam no dia a dia, e também fazer parte do fundo desse proprietário que o time de gestão investe. Então, acaba misturando um pouco as duas contas, entendeu? E aí fica legal. Muitos clientes gostam de fazer isso também. É uma oportunidade legal para os clientes fazerem isso. Mesmo com recursos menores, às vezes o cliente assim que é advisor é um cliente com maiores recursos, tá? Que a gente vê aqui fora, pelo menos que eu enxergo aqui fora. São clientes com maiores recursos, não gostam de mexer muito na carteira, deixa a carteira lá parada, continua mexendo. E às vezes um cliente com um valor de conta um pouco menor gosta de ter a brokeragem, mas entrar nos fundos que nosso time gere para ter um meio a meio ali, vamos dizer. Tá? Legal. Tem uma pergunta aqui perguntando sobre os valores mínimos de se investir. Acho que essa eu consigo responder aqui, Marcelo. Eu acho que o mínimo para investir através da XP Internacional com o time do Marcelo, o time de investidores de lá, é de $500 mil. Mas existe o caminho para se investir internacionalmente sem a ajuda do time de lá, através do próprio aplicativo da XP, que é a XP Internacional Digital, vamos dizer assim, que esse não tem mínimo, tá? Esse você consegue fazer direto, mas a única opção de se fazer nesse caminho é via pessoa física direto, né? Não dá para fazer via offshore. E aí não tem o time lá de fora para ajudar. Obviamente que a gente tem relatórios, carteiras recomendadas, tem a nossa ajuda por aqui, mas não é através do time do Marcelo e da XP lá de fora. A inteligência vem deles, a gente alavanca mesmo a inteligência para esses clientes que com menos de $500 mil e optem para seguir através dessa conta digital, conseguem fazer, né? E aí é tudo via aplicativo, as operações, né, compra de ativos é tudo via aplicativo também. O Marcelo, nessa linha, os clientes que optam para fazer via brokeragem, via conta de brokerage com vocês, com volumes acima de $500 mil. Como que é o operacional disso? Né? O cara que quer comprar uma ação, comprar um título de renda fixa, ele consegue fazer sozinho, tem que fazer através da mesa aí de vocês? Como é que é esse processo? Legal. O cliente tem acesso ao home broker aqui fora também, tá? Então, nós temos um home broker proprietário, que é da Custodiante. Então, o cliente tem acesso pelo app, pelo site do Custodiante, o home broker dele. Ele vai ter lá a opção de comprar ações, fundos. Renda fixa, não. A home broker não tem ainda, por enquanto, a renda fixa que é com a mesa. Mas, assim, é muito dinâmico. Então, o cliente tem com a gente no WhatsApp, a gente tem o WhatsApp Business, que é a linha gravada. Então, o cliente pode por lá, mandar ordem, receber ordem pela gente, receber sugestão. A gente toca por ali mesmo, pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, são 3 formas, basicamente, de pegar ou receber ordem. WhatsApp, telefone, e-mail. A gente faz as ordens por lá para o cliente. Ou o cliente pode fazer pelo home broker, como mencionei. Tá? Legal. Marcelo, acho que eu estou olhando aqui a sua apresentação, você deve entrar um pouco em soluções para as empresas também, né? Acho que eu tenho algumas dúvidas sobre isso, mas vou deixar você explorar um pouco esse tema, porque a gente tem alguns clientes que nos provocaram também sobre fazer via gestão de caixa de empresa, querer internacionalizar um pouco desse caixa também. Queria que você elaborasse um pouco sobre esses caminhos, se é algo viável ou não, e como a gente deve pensar sobre isso. Perfeito. Não, legal. Temos, sim, um time, é um time separado, não sou eu que eu faço especificamente, mas é um time aqui fora, toca a parte de corporate. Então, nós abrimos, sim, contas brasileiras que querem operar o caixa aqui fora, faz uma gestão de caixa, a gente investe em ativos que julgamos ser interessantes para essas empresas.
Mesmo perfil, a gente gosta de entender cada empresa, cada gestor da empresa, entender o perfil para pensar em investimentos que fazem sentido. E o que eu vejo aqui fora é um crescimento muito rápido desse tipo de conta, tá? Então, nosso time de corporate aqui está crescendo bastante. Tá vendo muita demanda mesmo para esse tipo de atividade. Sim, as empresas estão buscando cada vez mais internacionalizar seus recursos, diversificar, e realmente é uma oportunidade legal para pessoas que gostam que possuem empresas, né? Querem operar ou gerir caixa da empresa no exterior. A gente tem também esse serviço aqui fora. E como você poderia elaborar um pouco nisso, mas na questão tributária, né? Quais são os impactos para as empresas que decidem ter investimento aí fora? E como é que é o caminho, né? Ela faz via uma subsidiária offshore, acho que você falou um pouco sobre isso, ou ela já abre direto uma conta lá fora? Se puder elaborar um pouco sobre como eles devem pensar sobre esses dois caminhos, lembrando, né? Caixa de empresa dentro de uma PJ aqui no Brasil. João, Bruno, aí eu diria o seguinte, tá? E, pessoal, eu faço essa conversa, mas depois eu tenho um compromisso agora às 9h15 de Miami, então eu não... Às 7, enfim, que eu não vou conseguir seguir muito mais tempo, mas, basicamente, primeiro ponto é o seguinte: quando você quer investir em caixa de empresa, a premissa do lucro real, tá? Esse ponto é importante. Dito isso, hoje existem duas formas de fazê-lo. Ou tu cria uma conta da própria empresa que tem esse caixa aqui fora, e o resultado dela vai entrar na apuração trimestral e anual da empresa. Ou tu crias uma empresa no Caribe, subsidiária, só para dividir o caixa, a mesma premissa vai ser válida, vai ter que entrar na apuração, porque o regime na pessoa jurídica deixa de ser caixa e passa a ser competência, né? O resultado disponibilizado ou não deve ser oferecido à tributação. Mas, muito recentemente, existe uma outra possibilidade, sob a perspectiva de disponibilidade, né? O lucro real permanece, que foi uma decisão do Tribunal Administrativo da Receita Federal do Brasil, que determinou que empresas brasileiras tenham subsidiário no exterior, que de país contratado para evitar dupla tributação, não precisa não tem que tributar o resultado dessa empresa no Brasil. Então, o que se faz é um planejamento um pouquinho mais sofisticado do que o da pessoa física, tá? Tem que criar uma empresa na Espanha, por exemplo, noutra jurisdição, contratado com o Brasil, que finalmente vai ter a conta na XP. O caminho dos ativos é tudo da mesma forma, mas ele é um pouquinho mais sofisticado se quiser ter um benefício tributário de postergar, de não ter tributação no Brasil sobre a alocação desse caixa. Mas a premissa, que é muito importante que vocês tenham claro, que é quando se investe aqui caixa de empresa, isso vai para o lucro real no Brasil. A empresa de vocês, se ela está em outro regime tributário, ela passa para o lucro real. Ô Bruno, antes que você nos deixe aí, tem mais algumas dúvidas, acho que você pode nos ajudar a resolver aqui. Primeiro, queria que você elaborasse um pouquinho mais, você já falou sobre isso, mas ficou um pouco de dúvida, sobre a questão de tributação na sucessão, né, na falta de quem é o detentor dos ativos, seja via o caminho da pessoa física direto, seja via no caminho offshore, tá? E elaborando um pouco mais via offshore, como se dá o tratamento para as outras questões sucessórias e tributárias, né? Divórcio, por exemplo, como é tratado isso tudo, pensando que o detentor dessa holding é uma pessoa física aqui no Brasil, tem esse ativo lá fora, se ele entra em algumas dinâmicas como essa, seja sucessão, seja divórcio, o que seja, como existe algum impacto isso aqui dentro do Brasil, ou ele é tratado de forma independente via a legislação do país onde foi constituído a offshore? Claro. João, a tributação, ela na pessoa física, na transmissão, na sucessão, lembrem, o Brasil hoje, por ausência de lei complementar federal, não tributa, tá? Então, não existe exercício tributário no Brasil. Como tu declara da mesma forma, tá? Ou seja, quando tu recebe uma herança, tu declara a herança na tua declaração de imposto de renda, etc. A única diferença é que tu não faz a guia de recolhimento da Secretaria da Fazenda do estado da tua residência, tá? Isso na pessoa física. No Brasil, seja se a pessoa física tem uma conta no exterior
ela, pessoa física titular, seja se ela tem empresa no exterior, ela como acionista titular. Tá? Essa premissa ela permanece idêntica. O que muda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se tu tem sucessão em território americano, tá? Tu vai ter que, de ativos americanos, tu tem que tributar essa sucessão aqui nos Estados Unidos, tá? Tem que fazer aí, no caso de sucessão do titular, tem que se ver o valor dos ativos e fazer um procedimento junto ao fisco americano, um formulário onde se diz o valor dos ativos, se faz o imposto a pagar e se recolhe o imposto, então a conta é desbloqueada, tá? No caso de contas individuais. Se tu tem uma empresa estrangeira, o que é empresa offshore para o fisco americano? Que foi quem inventou esse termo? É qualquer empresa que não seja americana, uma empresa offshore. Uma empresa brasileira para o fisco americano é uma empresa offshore. Tem o mesmo tratamento nos Estados Unidos. Então, a sucessão está fora dos Estados Unidos. Então, não existe nada a fazer nos Estados Unidos sobre isso. E, geralmente, tu crias a empresa estrangeira num país onde não se tribute nem renda nem sucessão, porque tu não tem nenhum inconveniente tampouco nesse país. Isso enquanto a sucessão. No caso de separação, tu está se separando no Brasil, então tu tem que seguir a lei brasileira, tá? Ou seja, é claro que para o cônjuge vai ser mais difícil, se houver um divórcio litigioso, não é tão simples para um juiz brasileiro ter acesso a esse recurso aqui. Por quê? Porque ele não tem alçada para fazer isso. Mas ele segue tendo remédios, né? Por quê? Porque se você tem um patrimônio muito grande no Brasil, o cônjuge pode dizer, olha, eu não estou conseguindo aqui, por favor, compense com o patrimônio do Brasil, que aí sim está sujeito à alçada do judiciário brasileiro. Isso pode ser feito. Tem uma decisão muito recente do STJ sobre isso. Então, esses cuidados, sim, tem uma proteção patrimonial, sim, tem uma blindagem patrimonial, o ativo de vocês sai da potestade do sistema de penhora online do Bacen, do Sisbacen, do Bacen Jude. Enfim, há uma maior proteção, mas, enfim, há que se sempre levar em consideração a legislação brasileira. Entendi, tá claro. De forma resumida, então, a pessoa que tem o ativo direto no exterior, nos Estados Unidos, via pessoa física, na falta dele, o ativo está lá, né? O detentor do ativo que veio a faltar tem um ativo nos Estados Unidos, então os Estados Unidos passa pelo processo sucessório. Quando ele tem via uma offshore, dentro dos Estados Unidos não tem nenhum ativo que é dessa pessoa física, porque o ativo que está nos Estados Unidos é da empresa que está offshore. Então é a empresa que está offshore que passa pelo processo sucessório, e aí sim a gente faz todo o planejamento antes, via trust, via os contratos, para Exatamente. se pensar sobre tudo isso antes, tá? Super Exatamente. claro. Exatamente. E sobre o processo do divórcio também entendi. O juiz aqui não tem alçada, mas ele pode usar mecanismos de compensar isso. Então tem que ter um pouco de cuidado também. Super claro. Legal. Acho que é isso, pessoal. Acho que, Marcelo, se tem alguma coisa aí que você queira elaborar um pouco mais, né? Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Deixa eu ver se chegou mais uma aqui. Tem mais uma dúvida aqui sobre operacionalmente o cliente que manda dinheiro para fora e quer trazer na pessoa física, né? Quão simples é isso dele fechar o câmbio e mandar, fechar o câmbio de volta de lá para cá? Operacionalmente isso é algo tranquilo, ou seja para a pessoa física, ou seja para o cara que tem a empresa que está decidindo ter parte do caixa aí fora? Como é que é esse processo? Sim, bem simples. É uma wire transfer que a gente fala, tá? Então, como fosse uma TED no Brasil. Então, o cliente precisa mandar dinheiro para o Brasil, para a conta dele no Brasil. A gente faz geralmente no D0. Mesmo dia a gente faz essa transferência, a gente manda um DocuSign para ele assinar, basicamente. Assina o DocuSign com transferência com dados bancários da conta do cliente e é enviado no mesmo dia para a conta dele, tá? Um ponto legal, que até no Q&A ali, o Igor mencionou, gostaria também de incluir aqui na conversa. A gente aqui fora ainda não é um banco, a gente está montando nossa branch em Cayman. A branch já está pronta, deve sair aí até meio do ano que vem para já estar funcionando a nossa branch em Cayman, e aí sim virar um banco aqui fora também. O que isso traz de possibilidade, tá? Além de crédito, alavancagem, serviços, né, produtos bancários, vai permitir que clientes façam transferências e movimentações de cunho bancário. Por exemplo, uma conta de corretora, um cliente não pode enviar um recurso para um terceiro. Tá? Conta de corretora é somente o mesmo nome. Então, João para João, Marcelo para Marcelo.
A gente, obviamente, como a gente aqui fora, a gente é private, a gente abre exceções, então para filhos é possível fazer pagamentos de offshore. Então, o Bruno, a gente montou uma offshore com o Bruno no VP Tax. Precisa pagar a taxa anual da offshore. A gente paga também por aqui. O cliente manda para a gente a invoice. A gente faz a wire transfer, paga a invoice por aqui fora também. Mas não é possível, por exemplo, fazer pagamentos para terceiro. Então, o Marcelo quer mandar o dinheiro para a prima dele. Isso, por enquanto, não é possível, até termos a branch em Cayman, tá? Então, esse caixa, por enquanto, sendo corretora, tem restrições para transferências, mas mesmo nome, mesma titularidade, pagamento de invoice, pagamento de serviços, é possível fazer normalmente. Tá joia. Bruno, acho que se você quiser deixar algumas palavras finais aí também, antes de você ir, acho que a gente está encerrando por aqui. Mas se tiver alguma coisa aí que você possa dividir com a gente, acho que a gente pode terminar depois também. Não, bom, nada mais do que agradecer, João, a todos da Rio Negro, a todos que estão aqui escutando, enfim, é um prazer. O objetivo aqui, eu acho que é tentar desmistificar ou trazer o quão fácil é investir aqui fora, se for da vontade de vocês, seja qualquer que seja o formato que vocês escolham. E sempre brinco que a única certeza que vocês têm é que mais dúvidas surgirão em se avançando nessa vontade, enfim. E junto com o João, junto com o Marcelo, estamos às ordens para o que necessário for. Agradeço novamente e desejo uma ótima quarta-feira e um ótimo final de semana, que é curto essa semana aí no Brasil, enfim, a todos vocês. Valeu, Bruno. João, só acrescentando aqui, a gente gosta de falar aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, diversificar de forma geográfica é muito importante. A gente sabe que países em desenvolvimento como o Brasil tem muito risco de estar com o patrimônio todo nesse país. Tem risco cambial, tem proteção que é importante fazer aqui fora. Então, investimento no exterior está cada vez mais relevante. A gente crê muito que cada vez mais assim os clientes vão ter uma parte do patrimônio deles investido no exterior, e estamos aqui fora prontos para receber vocês. A gente gosta de falar, tem um economista famoso, ganhou o Nobel de Economia, ele fala que diversificação é o último almoço grátis que a gente tem. Tá? Então, diversificação não só a classes de ativos, também de forma geográfica, investindo aqui fora é muito importante para a carteira, para a eficiência de carteira e portfólio. Então, com o João, com a Rio Negro, com a XP aqui fora, está pronto para receber vocês e estamos à disposição para ajudar vocês como precisar. Legal, obrigado Marcelo, obrigado Bruno, obrigado a todos que participaram e disponibilizaram um pouco do tempo aí para escutar um pouco sobre as estratégias de diversificação internacional. Acho que o momento é super relevante para a gente pensar sobre isso, né? Como eu dividi com vocês, a gente foi muito provocado aqui pelos clientes também para pensar sobre essas estratégias. A gente quis trazer esse conteúdo, simplificar a forma de se pensar sobre isso, desmistificar um pouco esse caminho, e concordo com você, Marcelo, acho que é super importante a gente pensar na diversificação internacional, inclusive com a jurisdição, né? Tá com o capital de fato fora do Brasil, como estratégia de proteção e planejamento patrimonial. Pessoal, obrigado por participarem. Bruno, obrigado mais uma vez. Marcelo, obrigado mais uma vez. A todos que estiveram participando do webinar, muito obrigado. E a gente segue super aberto e disponível aqui para tirar eventuais dúvidas adicionais e conversar e marcar conversas individualizadas, seja com o Bruno ou seja com o Marcelo e o Rafael do time da XP. Obrigado a todos. Obrigado, Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.